Eu. Olha, mais alguns pontos eu queria falar com vocês aqui, Roque e Rafa, sobre esse Flamengo e Atlético. Principalmente o gol marcado pelo Andréas, né? Esse contra-ataque fulminante do Flamengo, né? E se vocês perceberam, tem uma semelhança com o gol que aconteceu lá em Guayaquil contra o Barcelona. Porque um jogador dá um passe de primeira quando ele está marcado pelas costas. Lá em Guayaquil contra o Barcelona, o passe foi do Arrascaeta. Vocês vão se lembrar, o Arrascaeta dá de primeira no Gabigol, encostado na beirada, o Gabigol lança o Everton Ribeiro, que dá o passe para o Bruno Henrique fazer o gol. Lembra desse gol, né? Hoje acontece parecido, mas com outro jogador. É o Gabigol quem dá o passe de primeira para o Arrascaeta, que aí ganha campo e acha o Andréas Pereira. Às vezes num toque só, né, Roque, o jogador que está marcado desmonta completamente a defesa adversária, né? E nem é sempre o mesmo jogador, eles se entendem muito bem nesses movimentos, né? Esse é o lance que eu estava falando, Roque. Mas aí tem a inteligência dos jogadores, né? Você vê, ele vem marcado, ele sabe que se ele dominar e o zagueiro vai chegar ali vendo o que ele tem de frente, né? O zagueiro adversário, muitas vezes você vai para fazer a falta. Ele não deu a chance, o Gabigol, né? Nem de fazer a falta. Ele já faz essa parede, vê os jogadores, né? O Arrascaeta de trás, e aí o Andréas que também, e o próprio Gabigol que já dão opção em profundidade, né? Então, assim, objetividade, né? É isso que o Gabigol e o Arrascaeta e o Andréas pensaram naquele momento. Se o objetivo ir para o gol tem espaço, nós temos que ir para o gol. Essa é a grande diferença desse Flamengo do Renato para os demais. Se a gente fizer o recorte Rogério, Domi e Jorge Jesus. Esse Flamengo, ele tem o contra-ataque como grande arma. O adversário andar para frente, né? Essa é uma sequência de bola parada, tudo bem. Mas o Flamengo atrai em alguns momentos o adversário dentro dos jogos para ter esse campo, para poder acelerar. Foi assim nos 3-1 contra o Palmeiras, por exemplo. Matou o jogo num contra-ataque, podendo acelerar. E isso é muito característico da reta final do trabalho do Renato no Grêmio. Ele, por mais que tivesse uma equipe capaz de construir, ele também deixava espaço para que, em algum momento no jogo, principalmente com vantagem, o time dele pudesse acelerar e definir com objetividade. Com a qualidade que os caras têm, geralmente sai coisa boa se tem espaço disponível, né? A qualidade é incrível, né? E agora eles acrescentaram ainda o Andréas Pereira, né? O Roger, o Júnior, o Luiz estavam falando ali sobre o encaixe do Andréas no time. É realmente impressionante como ele entrou bem. E com um detalhe, né, Roque? Você vê como é um detalhe pequeno, parece, mas a bola entrou. Porque o Andréas, se a gente lembrar, ele tem acertado a trave atrás de trave aí nos últimos jogos, né? Se eu não me engano, ele acertou a trave nos 2 jogos contra o Barcelona, né? Uma no travessão, outra na trave. Agora, de novo, ele acerta a trave e saiu o gol depois no rebote. E aí, no contra-ataque, ele conseguiu fazer o gol dele. Tava amadurecendo, tava dando azar ali por pouco sempre, mas está sempre chegando, né? É uma característica, né, Felipe, que ele tem, que é de chutar de fora da área, né? Então, até eu acho que aonde ele foi, aonde ele nasceu para o futebol, onde foi criado o futebol, o desenvolvimento dele, né, que foi na Europa, se chuta muito de fora da área. Um jogador do meio-campo busca muito isso, né? Nós buscamos menos, nós gostamos de entrar mais dentro da área. Então, é uma característica que ele tem e tem aproveitado. E o Flamengo também tem aproveitado. Eu acho que ele tem uma característica de um camisa 8, que hoje no futebol também é muito procurado, né? Que participe de todas as fases do jogo, né? Às vezes você tem jogadores que são mais nessa posição, que são mais defensivos, né? Que vão participar muito da transição defensiva, da fase defensiva e pouco da transição ofensiva e do momento ofensivo. Ele participa bem das 4 fases do jogo. Então, é um jogador moderno, de meio campo, que o futebol hoje necessita e pede, né? Os clubes gostam e buscam jogadores com esse tipo de qualidade, que participam bem das 4 fases do jogo. É verdade. Com qualidade. Sim, sem dúvida nenhuma. E olha, para dar o dado aqui, Renato no Flamengo, desde que chegou, os números, são 21 jogos com esse de hoje do Atlético Paranaense, 17 vitórias, 2 empates, só 2 derrotas, tem 84% de aproveitamento.
Vamos dar uma olhada também no lance de pênalti que teve hoje contra o Flamengo, né? O pênalti depois acabou sendo anulado pelo VAR por causa de um impedimento. Vamos colocar o lance? Pode ser agora? O pênalti marcado em cima do jogador do Atlético, pênalti cometido pelo Rodrigo Caio. Olha só, o jogador estica a bola, o Rodrigo Caio... Agora, é o lance que é difícil para o zagueiro, porque o jogador que está com a bola, né, Roque, ele dá uma escorregada, a gente vai ver na repetição, ele escorrega antes do choque, né? Ali você tem que estar muito atento, né, ali. Ele ia chegar, eu acho que o Rodrigo Caio se segura, não tem um contato, né? Ele veio justamente, o Carlos Alberto, ele já veio olhando o movimento do Rodrigo Caio, que era o quê? O que ele queria? Ele queria só tocar na bola. Claro que ele escorrega ali, né? Ele tem o escorregão, mas para mim o objetivo único dele era tocar na bola, porque ele sabia que ia chegar na frente. O Rodrigo Caio já vinha para fazer esse movimento, né? Acho que o Rodrigo Caio podia ter esperado ali. Finge que vai, mas dá uma segurada, né? Acho que é isso o Rodrigo Caio podia ter feito, e o Carlos Alberto foi muito inteligente nesse lance. E a gente tá vendo que o Carlos Alberto, quando recebe a bola, estava em posição... Eduardo. Oi? O Carlos Eduardo. Tem alguns problemas ali do Flamengo. Obrigado, Rafa. Não, tranquilo. O Felipe tá batendo lá em cima, né? Ele não tá posicionado como lateral na linha de defesa. E aí você tem o Léo Pereira vindo fazer a cobertura, ele fica no mano a mano, 1 contra 1. O Rodrigo tá muito longe. Mais do que o bote atrasado, esse bote acontece atrasado, o Carlos Eduardo é veloz, né? Sim. Então, assim, você tem que encurtar essa distância. Ou você tem uma cobertura do seu volante e o Arão não entra na linha. Ficou um buraco grande ali, né? A distância entre o Léo Pereira e o Rodrigo Caio é enorme no momento do drible, né? E é por isso que essa jogada sai. Por isso que ele consegue entrar na área e chegar antes do Rodrigo Caio. É verdade. Ô, Rafael. Fala, Roque. Só um outro ponto também, às vezes o zagueiro não precisa sair tanto, né? Se você não tem a cobertura, se o outro zagueiro não falou para você sair, ou você viu que o volante não entrou ainda, você não precisa sair, você segura um pouco mais, né? Você dá um pouco mais de campo para ele e você ganha tempo para que outro chega e faça a sua cobertura, aí sim você possa sair. Porque quando você sai e deixa esse espaço muito grande, isso é ruim. Então, não é só uma falha, eu acho, individual, é uma falha do setor, né? E grupal também, porque se o volante fala para sair, ok. Se você vê que o volante não falou, ou que o outro zagueiro não falou, dá uma segurada, ganha tempo, protege o espaço antes de você sair. É aí que eu acho que cabe esse debate sobre o que é o Flamengo hoje e o que é o espaço para a evolução desse Flamengo. Não existe ausência de tática nas ideias do Renato. Existe uma prevalecência do individual. Isso é um fato. E esse tipo de lance é cada um tendo um comportamento. O Felipe saiu para bater no ala. O Léo sai e, em vez de temporizar, pressiona o Carlos Eduardo no canto do campo. O Rodrigo não aproxima. O Arão não entra na linha. Cada um teve um comportamento individualizado na jogada. Essa é a prevalecência do trabalho. Isso é ausência de tática? Não. Você tem várias questões que são debatidas. O Gabigol continuar flutuando para a direita, como no lance do segundo gol, com o Bruno Henrique atacando o espaço nas costas do ala. Você tem uma série de questões que o Flamengo vai ter de execução. Agora, o que prevalece? É o individual. É no trabalho do Fla, é no trabalho do Atlético Mineiro. Você tem tanta qualidade individual que você tenta promover o máximo de liberdade nas decisões. Só que essa liberdade nas decisões, se ela não tem um elo, se ela não é ligada coletivamente, tem momentos em que um cara decide A e o outro decide B. A gente falava sobre isso no gol do Dudu, que eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores. O Pedrinho estava aqui com a gente. Sim. Dupla de zaga, vai sair o lançamento longo. Um andou para frente, um andou para trás. Eles têm que pensar em unidade, os caras são parte de uma mesma linha, entendeu? E o que acontece ali? É cada um pensando com a sua bagagem. Né? Eu acho que é esse o grande ponto assim, de evolução. Quando a gente sempre faz a comparação do melhor Flamengo que a gente viu nos últimos tempos, que é o de 2019. Aquele Flamengo tinha uma consciência, e não tinha no início do trabalho, passou a ter com o andamento, de bola coberta e descoberta, de linha encurtando o campo e de linha agindo antes, para não deixar o adversário trabalhar nas costas, que era um absurdo, cara. A coordenação era perfeita. Coletivamente, era muito mais evoluído do que a gente tem visto hoje no futebol brasileiro. Vamos ouvir ele, que está por cima da carne preta, Renato Gaúcho, falando sobre a vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense. Eu acho que o meu trabalho está ligado ao grupo, né? Trabalho, pelo menos na minha opinião, muito bom, até porque os números não mentem.
Então hoje o Flamengo está numa semifinal de Copa do Brasil, o Flamengo está numa final de Libertadores, estamos brigando pelo brasileiro, temos jogos a menos, enfim, o Flamengo está bem nas 3 competições e a gente sempre busca isso, o nosso objetivo é isso, buscar títulos. Então o Flamengo está vivo, eu acredito que, como eu falei, os números aumentam, estão aí, continuar dando uma continuidade nesse trabalho aí para que a gente chegue nos nossos objetivos, que é dar a volta olímpica. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. A CBF confirmou na sexta-feira que as rodadas do Campeonato Brasileiro não serão adiadas e você terá que jogar as próximas partidas sem 4 titulares. O quanto isso influencia e até que ponto atrapalha o Flamengo na disputa pelo título do Brasileirão? O presidente do Flamengo, né, o Landim, já foi muito feliz na colocação dele. Não cabe muito ao treinador entrar nesses detalhes, né? Mas eu acho que as datas FIFA deveriam ser cumpridas. O Flamengo ele está disputando 3 competições. O Flamengo a cada 3 dias é uma decisão que nós temos, independente da competição que a gente joga. Nosso grupo é muito bom, sempre elogiei, vou continuar elogiando. Agora, nós temos 4 jogadores que estão servindo a seleção. 2 no Brasil, um no Chile, um no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiados são os nossos adversários. Quem perde muito com isso é o Flamengo. E como eu falei, a cada 3 dias nós temos uma decisão. Então é difícil de entender certas coisas. Mas eu volto a repetir, o presidente já fez sua colocação. A minha colocação é igual do clube. Porque no momento o Flamengo tem sido muito prejudicado. Inclusive com datas de jogos que o próprio presidente do Flamengo colocou aqui. Joga quarta-feira contra o Bragantino, sábado a gente já tem jogo contra o Fortaleza e na terça-feira, viagem longa pra gente, já na terça-feira, a gente chega aqui domingo de manhã praticamente, já na terça-feira tem outro jogo contra o Juventude e depois a gente joga no próximo domingo e na quarta a primeira da semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, em menos de uma semana praticamente o Flamengo vai fazer 3 jogos fora as viagens. É difícil de entender certas coisas. Mas eu sou treinador, sou pago para treinar a equipe, tenho procurado fazer o meu trabalho. Agora fica difícil, né, de entender certas coisas, até porque a exigência é muito grande aqui no Flamengo. Volto a repetir, a cada 3 dias nós temos uma decisão e a gente perde jogadores importantes para esses próximos jogos. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Você fez a opção hoje pelo Kennedy no lugar do Bruno Henrique. A intenção foi aproveitar os 3-0 no placar para dar um pouco mais de ritmo de jogo ao atleta, que vinha entrando poucos minutos, tanto que quando o Mich entrou, o Kennedy foi para a direita. Uma hora ele tem que jogar. Eu tenho conversado com ele, a gente tem preparado o Kennedy, a gente está jogando da mesma forma com o Davi, nós colocamos para jogar. E já no segundo jogo ele sentiu, então a gente não quer que nenhum jogador se machuque, então a gente vai soltando aos poucos. Ele já havia jogado alguns minutos em outros jogos, só que uma hora ele tem que começar a aumentar esses números. No caso, hoje ele jogou 45, ele entrou no lugar do Bruno. Ele gosta de jogar pelo lado direito, mas entrou pelo lado esquerdo, porque ele também sabe jogar por aí, até porque a gente precisa dele. Nós temos alguns jogadores na seleção, alguns jogadores entregues ao departamento médico. Ele precisa buscar ritmo, e o jogador só busca ritmo jogando. Então hoje ele entrou, tecnicamente ele não foi tão bem, mas é uma coisa normal, pelo longo período que estava parado, mas esse mesmo ritmo e essa parte técnica só vai readquirir jogando. Então por isso que hoje já soltei ele um pouquinho mais, 45 minutos.